Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Sou Vivian Carla, coach de mulheres, e em mais um vídeo interessante desses assuntinhos aí que eu fico aqui pensando e resolvi compartilhar com você. E eu quero te fazer uma pergunta. Em uma discussão, qual lado que está sempre certo? Geralmente é o nosso, né? Já parou para pensar nisso? Que numa discussão, quando você está ali discutindo alguma ideia, seja lá em casa ou no trabalho, ou sei lá onde você estiver, sempre a gente tem uma tendência grande de defender as nossas ideias e nós estamos certos, porque nós somos pessoas que, né, queremos estar corretamente certo e queremos brigar pela nossa verdade. Mas você já parou para pensar? Eu até te proponho um desafio. Quando você estiver numa discussão, numa situação aí, né, com alguém da tua família, com algum amigo, com algum familiar, para ouvir. E em vez de você se preocupar no primeiro momento de querer se defender, de querer ter razão, começa a tentar ouvir o outro lado. E principalmente se o outro lado tem uma ideia totalmente contrária à sua. Começa a prestar um pouquinho mais de atenção. E aí, gente, com este exercício, pequeno exercício de paciência, de ouvir um pouquinho mais, você vai ver várias coisas. Não dói. De verdade, ouvir o lado do outro, primeira coisa, não dói. Segunda coisa, você pode estar aprendendo alguma coisa diferente. Porque quando você está numa discussão e você já entra querendo defender a sua ideia e você não para ouvir, você deixa de aprender alguma coisa. Ou pelo menos deixa de analisar, né, aquilo lá. Por quê, gente? Que quando você está defendendo a sua verdade, você tem aquilo como verdade e você vai procurar defender a mesma coisa a outra pessoa. Né? Se ela tem uma ideia contrária à sua, ela também vai ter uma tese e uma verdade que ela acredita que ela vai trazer para você. Então, se de primeiro impulso você já for se defendendo e já foi trazendo sua verdade como única, absoluta, talvez você não esteja ouvindo e aprendendo alguma coisa nova. Então, gente, não dói. Você ainda corre o risco de aprender alguma coisa, o que é bem interessante. E também uma outra coisa que eu gosto de trazer é que você está sendo empático, né? E o que essa empatia nos ensina neste momento? Que a partir do momento que eu me disponho a ouvir com doçura, com paciência, mesmo às vezes não concordando, eu estou ensinando a pessoa como ela talvez tenha que se comportar comigo também, certo? Se eu tenho essa brandura, essa paciência de ouvir sem julgar e simplesmente entender o que aquela pessoa está querendo me dizer, tentar entender pelo menos, né? Tentar compreender a verdade dela, automaticamente eu estou ensinando para essa pessoa que eu também quero que se comporte assim comigo, mesmo que a pessoa não concorde comigo. Fez sentido para você? É mais ou menos nessa linha que eu gosto muito de trazer este pensamento. E uma outra coisa que eu acho bacana é o seguinte, na pior das hipóteses, ou seja, na melhor das hipóteses, posso fazer uma confusão aí? Você está sendo um bom ouvinte. E quando a gente se coloca a ouvir, gente, é uma coisa muito boa. Você vai perceber que coisas maravilhosas acontecem com você quando você começa a dar um pouco mais de atenção, quando você começa a tentar entender um pouquinho o lado do outro, por que aquilo é importante, por que aquela pessoa defende essa verdade como absoluta, e começa de repente a falar, mas será que essa pessoa realmente talvez não tenha razão? Ou será que essa pessoa talvez não esteja certa? Ou talvez eu possa mudar um pouquinho do meu pensamento e da minha atitude em relação a isso? Para pensar. Então, gente, esvazie o copo. Quando você for conversar com alguém, não vai com o seu copo cheio de água, deixa ele um pouco vazio, até para você poder absorver um pouquinho de conhecimento e entender um pouquinho a verdade do outro, tá bom? Beijos, até mais!